Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre análise de complexidade de código. A brincadeira é a seguinte, eu peguei um código para refatorar e eu quero saber se a versão refatorada do meu código é realmente mais simples de ser entendida por outras pessoas. E a pergunta que fica é como que você vai medir que o seu código é mais simples de ser entendido por outras pessoas? O jeito que a gente tem de fazer isso atualmente é utilizando as métricas existentes para medir complexidade de código por múltiplos vieses e que são amplamente aceitas aí na academia e também na indústria, por exemplo, por ferramentas como o Sonar e outros linters por aí que existem, né, que olham boas e más práticas do seu código. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Eu peguei um código de um projeto open source, refatorei e eu quis saber se a minha refatoração, de acordo com as métricas, resultou num código supostamente mais fácil de ser mantido e evoluído por outras pessoas. Tudo bem isso daqui? Essa é uma discussão que eu já fiz aqui no canal, inclusive eu já mostrei uma vez um artigo que evidenciou que após uma refatoração de um conjunto de código, o código resultante era mais difícil de ser entendido por outras pessoas do que o código original pelo olhar das métricas. Pasmem, porque como eu já falei aqui anteriormente, supostamente quando a gente refatora um código, a gente pretende deixar ele mais fácil, né? Então vamos ver se isso realmente é verdade. Uma coisa que é importante, né? Como foi que eu fiz para gerar, né, o resultado das métricas em relação ao meu código refatorado e o código original? Eu utilizei este projeto aqui, escrito por Anish e vários outros colaboradores aí, né? Projeto open source dele, tá lá no GitHub, chama CK, que é construído, né, sobre uma suíte de métricas de dois pesquisadores, uma suíte super famosa, por isso que ele deu esse nome. E aqui ele consegue colher informações, né, métricas, que são amplamente aceitas dentro da própria indústria, né? Então tem métricas aqui que a gente fala regularmente em discussões sobre qualidade de código. Por exemplo, acoplamento, né? Será que o código está mais ou menos acoplado? Tem uma outra que é interessante aqui, né? Que é a responsabilidade de uma classe. Tem a outra aqui, né? Que é o Weight Method Class ou Maccabi Complexity, que é basicamente o número de branches que tem dentro aí de o número de branches que tem dentro de uma classe, né? A clássica número de linhas de código, né? Então, será que sua classe tem menos ou mais linhas de código depois da refatoração, né? Aí tem aqui, né, o ELCON, né, que é a falta, né, calcula, né, a falta de coesão dentro aí da sua classe, né? Basicamente, coesão é o quanto você usa dos atributos em cada um dos seus métodos. Ele aqui utiliza nessa ELCON inicial aí a primeira versão de todas, que inclusive ele deixa claro que não é confiável, que existem outras melhores, por aí vai. Ele, hopefully, espera um pull request, que eu acho que não chegou até hoje, beleza? Mas, bom, acho que tem aqui, né, um conjuntinho de métricas interessantes, que é amplamente conhecido dentro aí da indústria e que serve de orientação para a gente ver, né, se o resultado da refatoração gerou um código mais interessante do que a versão inicial. No final do vídeo, inclusive, eu vou deixar também um tópico aqui aberto para debate, né, que é sobre como a gente analisa e limita a complexidade dentro do código. Então vamos lá, a classe que eu vou mostrar aqui a refatoração é esta daqui. É uma classe do projeto que chama FEM, o nome dela é Request Template. Beleza? Então basicamente ela faz várias artes aí, né, sobre um request para resolver os parâmetros do request, para resolver o corpo da request, por aí vai. Foi ela que eu refatorei. Uma classe resultante aí da minha refatoração é essa aqui, que chama Headers Template. Eu deixei ela... Perdão, deu uma travadinha aqui, né? Eu deixei ela aqui explicitada no relatório final, porque ela fala um pouco sobre o resultado da refatoração. Beleza? Um outro ponto aqui importante, né? Eu tenho aqui as duas planilhas. Então, eu tenho uma planilha com os números relacionados ao resultado da minha refatoração. E eu tenho aqui a outra planilha com os números que são da classe original. Beleza? E é legal de ver, né, que se a gente olhar só por uma métrica, é difícil de analisar. Então, um conjunto de métricas é que é interessante
aqui. Então vamos aqui ver, né? Então vamos lá. Eu não consegui ser minha melhor versão, né, para deixar duas abas no Numbers, que é um aplicativo aqui do Mac, para subir aqui a planilha, beleza? Mas bom, é isso que tem aqui para hoje. Vamos analisar este código aqui. Então, quando a gente olha aqui, né, para Request Template, eu vou tentando fazer um por um. Então, quando a gente olha aqui para Request Template, a gente tem, né, aqui o CBO, que é, só para lembrar, né, CBO é o número que representa, né, o acoplamento entre essa classe e outras classes aqui. Então, na classe original, esse número está em 18. Na minha classe refatorada, esse número está em 24. Beleza? Então, pode ver, né? Aqui tem uma regra geral das métricas de análise de código, que quanto maior o número, pior. Então, o que está acontecendo aqui é a minha classe refatorada, por enquanto aqui, né, por enquanto não, está apresentando um número pior de acoplamento. E por que esse número é pior? Vou dar um exemplo aqui, né, por enquanto. Na classe original, existiam dois atributos que eram mapa de string para um outro tipo lá padrão do Java, se eu não me engano. E na minha versão, por exemplo, eu substituí esse mapa, né, que era de string para lista de alguma coisa, por uma classe que só tem isso, por exemplo, a headers template. E aí aqui, por exemplo, eu adicionei complexidade, né? Eu adicionei acoplamento, porque a ferramenta Genish, por exemplo, e é assim que eu acho que deve ser, né? Ela não conta como acoplamento classes que são padrões da linguagem. E ela conta como acoplamento classes que não são padrões da linguagem. Beleza? Então acho que eu concordo e o número está aqui representando isso. Sem contar várias outras classes que eu fui criando para ir extraindo comportamentos. Então, né? Tem duas métricas aqui, né, que eu acho legal de comentar. Então, a minha em acoplamento deu 24 versus a original que deu 18. E uma outra que é interessante, né? Na original, a coesão está em 920. E na minha, a coesão está em 1398. Beleza? A coesão aqui, ó, só para você lembrar, está aqui na Elcon. Beleza? Então você tem Elcon na minha, né? Então, falta de coesão na minha está 1398 e na original, a falta de coesão aqui na original está em 920. E aí você pode pensar, putz, então quer dizer que a classe original ficou menos coesa? Perdão, a classe resultante, né? Ficou menos coesa do que a classe original? Então, ficou. Mas é importante lembrar. Percebe que aqui na minha, né, tem aqui o headers template. Então, se você for olhar, né, aqui na resultante, a classe headers template, o elcon dela tá 0. Enquanto que o elcon da request template está 1398. E aí, se você vai olhar na classe original, perdão, deixa eu só pegar aqui, ó, na classe original, o elcon dela está 920. Então, analisa isso, né? Poderia ser 0, chegou em 920 e na minha está em 1398. Por quê? 920 e 1398 é ridículo. É horrível. Tá muito, muito pouco coesa. Beleza? E 0 quer dizer que ela tá bizarramente coesa, né? Então, o que significa ser bizarramente coesa? Se a gente vir aqui nesse código, ó, no headers template, aqui, ó, a minha classe tem um atributo e esse atributo ele é utilizado, né? Então aqui, ó, era um mapa, né, de string para header template e esse atributo ele é utilizado dentro de todos os métodos que existem aqui na minha classe. Em cada um dos métodos esse atributo é utilizado. Isso é 100% coeso. Você tem o atributo sendo utilizado em todos os métodos da classe. Então esse daqui, né, é o maior o número, né, o melhor número que você pode ter de coesão. Beleza? E por que então que a minha classe ficou menos coesa do que a classe original? Porque quando eu fui extraindo as responsabilidades, eu fui pegando vários atributos que estavam na classe original e movendo para as outras. E aí eu fui movendo, e aí eu fui referenciando
Ao invés de referenciar 3 atributos, por exemplo, em cada um dos métodos da classe original, eu comecei a referenciar menos. Começou a ter menos também interseção entre os métodos da classe original. E aí, se tem menos interseção, né, de utilização de atributos, naturalmente o índice da coesão pela ELCON original aumenta. Então aqui foi um efeito colateral. E por que esse efeito colateral? A classe Request Template, na original, ela tem 48 métodos públicos. E aí não tem jeito, gente. Com 48 métodos públicos, é muito difícil você ter um número de coesão baixo. Porque você tem muito método público, é natural que você tenha alguns métodos que usem algumas coisas, outros métodos que usem outras coisas, e a minha refatoração deixou isso ainda mais evidente. Beleza? Lembrando que essa classe já estava escrita, padrão lá no FEM. Agora vamos analisar, né, outras coisas que melhoraram, porque aqui eu te disse duas que pioraram pelos números. Aqui a gente tem que ser fiel aos números. Então, né, se você vai aqui na classe original, o WMC, né, que é análise de branches dentro da classe, né, Maccabi Complexity, ou basicamente, né, for's, ifs, todas as branches que tem aí dentro, na original estava com 137. Mas na refatorada, beleza, caiu para 80. Ou seja, baixou bastante. Se você vai para a responsabilidade da classe, na original estava 134. Na refatorada caiu para 93. Então aqui, né, é um número razoavelmente interessante. Vamos aqui agora também ver, né, o número de linhas de código aqui, ó, deixa eu só ir passando aqui. Então, aqui, ó, no número de linhas de código, na original, está em 760. Vamos agora aqui pegar, né, na refatorada. Na refatorada, o número de linhas de código caiu para 586. Então, diminuiu o número de linhas de código. Então, nada aqui, né? Eu já dei 3 números que diminuíram versus 2 que aumentaram. Diminuiu linha de código, diminuiu o número de branches, né? Dentro aí da sua classe e diminuiu o número de peso aí da nossa classe. E aí tem vários outros números aqui que são interessantes, ó. Número de loops, ó, aqui na refatorada tem 0, por exemplo. Se a gente for olhar, né, na versão aqui original, no número de loops, ó, tem 5. O número de comparações que é feita na classe original, 28. Se você for olhar já na classe refatorada, o número de comparações que é feita é 8. Então, né, foi diminuindo, o número de try-cats diminuiu na classe refatorada. E aí sim, quando você olha pelo conjunto da ópera, pelo viés das métricas, meio que fica nítido, né, que a refatoração levou a gente para um código mais interessante. E, de novo, a pergunta que eu deixo para você é: a refatoração que você e seu time vem fazendo, pelo olhar das métricas, de várias métricas diferentes, leva a um código que a métrica julga mais interessante? Acho que essa é uma pergunta que você tem que se fazer, né? Aqui depois eu posso falar várias coisas que eu fiz aqui, né, em um outro vídeo, várias coisas aqui que a gente fez no código. Só que aqui, para ir fechando, tem um questionamento que eu também quero deixar com você. Será que as técnicas, né, as práticas de engenharia de software que a gente tem hoje em dia são suficientes para a gente mitigar a complexidade? Por que que na classe original do FEM, que é um projeto super relevante e que as pessoas que estão lá, né, são muito, muito, muito boas, por que que chegou naquele nível, né? Será que foi deliberado? Será que era para ser daquele jeito? Ou será que a coisa foi crescendo, assim como as coisas vão crescendo nos códigos que a gente implementa nos nossos projetos, e simplesmente elas crescem e a gente perde o controle da complexidade? Essa é a minha linha de pesquisa hoje em dia, né? Será que as ferramentas que nós temos hoje em dia
Será que as ferramentas que nós temos hoje em dia para mitigar a complexidade estão sendo suficientes? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, atualmente a minha linha de pesquisa, né, dentro da área de engenharia de software aí, é justamente isso, né? Será que essas métricas... E outra coisa, né? Será que essas métricas foram feitas mesmo para gente como a gente ficar analisando? O quão claro para você... Meu filho está entrando aqui agora no quarto, caso você ouça um barulho, beleza? Então, o quão claro para você, né, é a aplicação dessas métricas? E se não é claro, será que é porque você, né, não se interessou, porque eu não me interessei, ou simplesmente porque elas são métricas feitas mais para computadores analisarem do que para seres humanos analisarem? A minha linha de pesquisa hoje vai muito para isso, né? Será que a gente não precisa de uma métrica que é mais voltada para a psicologia do que para o computador, né? Uma métrica que é mais voltada para o humano? Quando eu falo uma métrica, é uma forma de olhar a complexidade, né? A métrica é só uma derivação da forma como você olha a complexidade. A forma como essas métricas foram derivadas de uma forma de olhar para a complexidade, na minha opinião, pelo viés da matemática. Será que não vale a pena agora a gente derivar métricas que olham para a complexidade pelo viés do ser humano? Como que você vai fazer uma conta de cabeça que chega no número 1328? Fala para mim como que isso vai acontecer. Ou como que você vai fazer uma conta aí de cabeça, né, que chega no número 136 da complexidade de Maccabi? Então, é isso que eu acho que a gente tem que repensar. Então, como que você vai fazer isso, né? E independente da forma aí, né, porque eu acho que esse já é um gargalo, eu sugiro, né, qual que é a métrica, dadas as métricas que existem hoje, qual que é a métrica que rege complexidade de código, ou o conjunto de métricas que regem complexidade de código no seu time? Se você não tem uma métrica que é observada regularmente para medir a complexidade, não tem jeito, o seu código vai ficar mais difícil. Você pode contratar as melhores mentes do planeta, elas vão produzir um design de código melhor do que as pessoas que são menos capacitadas, mas mesmo assim, elas vão produzir um design de código, um código pior do que elas poderiam se elas estivessem olhando para a métrica regularmente. Então essa é a minha opinião, acho que essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para você, né? Foram algumas. Será que o jeito que a gente tenta mitigar a complexidade é suficiente, dadas as nossas habilidades como ser humano? Quais são as métricas que você utiliza atualmente? Será que a sua refatoração está resultando num código que é mais fácil de ser entendido por outra pessoa? Então são várias coisas que eu acho que vão virar novos vídeos aí no futuro, que estão me inspirando aí, né, para buscar formas de mitigar a complexidade que sejam mais interessantes para a nossa indústria. E eu convido você para o debate aqui, obviamente, no canal, beleza? Então, basicamente era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso. Tchau!